iniciar a nossa aula, nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, que fizemos a exploração do segundo fragmento do romance de Robinson Crusoe, na qual ele narra o trecho em que ele ingressa no mar, né? Em que ele tem um pequeno arrependimento, né? E quando ele começa a retomar aquilo que o pai disse, os conselhos da mãe, e é por onde inicia toda a aventura que ele vivera, né, nesse romance. Hoje nós iremos trabalhar com a linguagem do texto, aí na página 124. Releia o quinto e o sexto parágrafos do texto e proceda às questões seguintes. Explique a relação entre a caracterização do clima e o estado físico e emocional do narrador. Durante um mau tempo, né, o narrador revela que sente medo, desgosto, arrependimento, receio e angústia, né? Entretanto, conforme a tempestade vai cessando, seu mal-estar também passa. Que palavras e expressões descrevem a paisagem após a tempestade? O vento caiu, o mar amainou, limpou o sol radiante, a brisa fagueira, o oceano tranquilo e agradáveis. Transcreva as palavras e expressões que revelam a maneira como o personagem se sente ao término da tempestade. Dorme bem durante a noite, livre já do terrível enjoo, cheio de coragem. É como se, quando o mau tempo passar, à medida que o mau tempo ia passando, ele também ia se sentindo melhor, né? O enjoo também ia melhorando, como se houvesse uma relação, né? Imagine que o narrador do texto relatasse o que ocorreu da seguinte maneira. Robinson Crusoe sentiu angústia, medo e receio durante a tempestade. Quando ela terminou, ficou bem. Qual dos trechos representa melhor a cena da tempestade e as emoções de Crusoe? Por quê? Sem dúvida, o original, né? Porque ele traz elementos mais concretos a respeito do acontecimento, estabelecendo relação entre os sentimentos da personagem e os fatos, como eu acabei de dizer. Então, a nova maneira proposta é vaga, não explicita o que dá medo ou provoca angústia. É como se fosse um resumo da história, né? Se você fosse escrever uma cena parecida, qual das duas maneiras escolheria para provocar emoções no leitor e por quê? Sem dúvida, a maneira do texto original, né? Porque a gente consegue se envolver na história, a gente consegue perceber, né? Todos os detalhes, as emoções e sentimentos, o que pode acontecer depois, e vivenciar junto com o personagem e o narrador cada passo a passo da história. No texto, ocorre uma descrição detalhada da tempestade. Observe. A cada momento, contava que as ondas nos engolissem, e de cada vez que o navio metia a proa, receava que fosse até o fundo para não mais se levantar. No meio dessa angústia, fiz promessas repetidas de que se Deus me salvasse dessa viagem e eu chegasse a pôr pé em terra, não voltaria em toda a vida a entrar em navios para não me expor a idênticos detalhes. No dia seguinte, o vento caiu, o mar amainou e comecei a acostumar-me. Conservei-me, porém, triste todo dia, porque o meu enjoo não passara completamente. Mas, ao cerrar da noite, limpou o céu. O vento caiu completamente. Seguiu-se uma noite aprazível. O sol pôs-se sem nuvens e sucedeu o mesmo quando nasceu no dia seguinte. Assim, a atmosfera apenas, ao de leve agitada por uma brisa fagueira, as ondas lisas como um espelho e o sol radiante davam a meus olhos o mais delicioso dos espetáculos. O emprego dos verbos deu dinamismo à narrativa, ajudou a construir a atmosfera de incerteza
na qual o personagem interagiu e contribuiu para descrever a retomada da calmaria. Por que esse tipo de recurso é importante na narrativa de aventura? Porque nessas histórias a ação é fundamental. Então, no trecho que nós lemos, são descritas ações dos personagens e até mesmo do mar. Então, isso produz um movimento do texto e dá a ideia de como os acontecimentos se desenrolaram. Os trechos sublinhados no fragmento 1 demonstram que a sequência dos acontecimentos se dá no período de um único dia, dentro de algumas horas. Qual é a duração dos fatos? No fragmento 2. No fragmento 2, os acontecimentos ocorrem de um dia para o outro, né? Ele começa a dizer como termina o dia, né, e como inicia o outro. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Só então compreendi quanto eram justas as observações do meu pai acerca da condição mediana da vida. Como tinha passado seus dias tranquila e agradavelmente, sem haver aguentado tempestades no mar, nem desgraças em terra. E assim, projetando a penitência do filho pródigo, tomei a resolução de regressar à casa paterna. Letra A. Que ideia o narrador pretende transmitir ao usar a expressão filho pródigo em sua decisão de retornar à casa paterna? Essa expressão filho pródigo é bastante conhecida, né? Ela retoma o contexto bíblico e refere-se ao filho que sai de casa depois de gastar tudo que o pai lhe deu, retorna ao lar e pede perdão ao pai, que o aceita de volta. Então, é interessante que vocês percebam que a atitude do filho pródigo pode ser comparada à atitude de Robinson Crusoe, né? Por isso que ele utiliza essa expressão. A que tipo de texto essa expressão nos remete? A parábola, né? A parábola do filho pródigo. Questão 4. O diálogo apresentado ao final do texto, quando o protagonista conversa com um amigo que o levara nessa aventura, mostra que Crusoe cometeu um engano. Por quê? Porque Crusoe pensava que tinha vivido uma grande experiência como marinheiro, mas o amigo tratou logo de desfazer a sua opinião, dizendo que o que Crusoe tinha considerado uma tempestade horrível havia sido apenas uma baforada, né? Ele até foi irônico, né? Questão 5. Leia a seguir os significados encontrados no dicionário para a palavra baforada. Exalação momentânea de ar através da boca ou das narinas, né? Aquilo que até o gado faz isso, né? Exalação quente de um gás ou vapor. Baforada de caldeira, de locomotiva a vapor. A gente costuma ver muito nos filmes. Golfada de fumaça de cigarro, charuto ou cachimbo. Infelizmente, nessa prática ainda acontece, algumas pessoas ainda fazem isso durante quando estão fumando, né? Não respeitam os demais indivíduos que estão dividindo o mesmo ambiente. Bafo forte, prolongado. Baforada dos vapores de uma fábrica. Isso aí vocês podem perceber nas cerâmicas, né? As baforadas. Por extensão de sentido, leve movimento do ar atmosférico, aragem, brisa. Sentido figurado, manifestação ruidosa, espalhafato, baforada de raiva. Ou seja, não é que a pessoa está baforando, né? É um modo de dizer quando a pessoa está sentindo raiva. Sentido figurado, bravata, gabolice. Qual dos significados é adequado ao contexto apresentado no trecho reproduzido a seguir? Então, camarada, aposto que teve muito medo a noite passada, não é verdade? Ora, não passou de uma baforada. Então, o significado que a gente pode atribuir a esse trecho é o 3, né? No texto, o interlocutor de Crusoe usa essa palavra de forma irônica, querendo dizer que a tempestade foi apenas um leve movimento de ar atmosférico. Por que o protagonista se espanta ao ouvir essa expressão?
Crusoe pensou que tinha vivenciado uma grande tempestade, mas percebeu que haveria situações bem piores a enfrentar. C. O uso dessa expressão contribuiu para gerar um efeito de humor no texto? Explique. Sim, né? Pelo modo como o marinheiro empregou a expressão baforada, né, que cria esse efeito, por causa do contraste que estabelece entre o que seria uma baforada de vento e uma tempestade, né? Ou seja, a percepção de Crusoe, né, e a percepção do marinheiro. Você sabe o que significam as palavras persuasiva, persuadir, dissuadir e obtemperação? Procure no dicionário e com o professor e os colegas descubra a relação que cada uma delas tem com a ação de argumentar, de defender um ponto de vista. Eu vou dar, né, uma pequena palhinha do que seja persuasiva. Persuadir se refere àquele que convence, né? Já dissuadir é aquele que faz com que você mude a intenção de algo, né? E obtemperação consiste em desobedecer alguém. Então, essas palavras, com exceção da última, que não defende um ponto de vista, mas o acata, estão ligadas ao convencimento de alguém sobre algo. Trocando ideias, vamos lá trocar umas ideias, gente? Em que a história de Robinson Crusoe se assemelha ao comportamento de muitos jovens. Os sentimentos de Crusoe podem ser observados nos jovens de sua geração. E aí, gente? Vocês são teimosos? São obstinados? São aventureiros? Então, nós podemos dizer que sim, né? Os pais do personagem apresentam alguma relação com os pais que você conhece? Comente sua resposta. Sim, né, gente? Pai e mãe, só muda o endereço, né, como dizem. Mas, trazendo para um contexto ideal, né? Os pais, né, eles têm por obrigação orientar os filhos, né? Aconselhar, mostrar quais são as consequências, né, das nossas escolhas, mostrar o que eles podem sofrer mais tarde, né? E fazer com que eles encarem a realidade de uma outra maneira, né? Você se identificou com algum dos sentimentos ou ações de Robinson Crusoe? Comente. Numa situação de impasse entre o que os pais projetam para os filhos e o que os filhos consideram vocação no sentido de aptidão para o exercício profissional, que atitude deve prevalecer? Então, digamos que vocês querem seguir uma profissão que os pais de vocês não aprovam, né? E aí, qual é a atitude que deve prevalecer? A vontade dos pais ou a vontade dos filhos? Aí está uma questão, né? Os pais sempre vão querer o melhor para os filhos. Mas, né, a gente não pode, né, sobrepor a nossa vontade a uma decisão que vai, né, acarretar diversas consequências para o resto da nossa vida, né? Então, não adianta a gente querer seguir uma profissão somente para agradar os nossos pais, né? Se a gente vai viver insatisfeito e infeliz para sempre, né? Porque a profissão hoje não é mais como era antigamente, que era só uma fonte de renda, tem que ser uma fonte de satisfação pessoal, né? Você precisa gostar daquilo que faz e não somente fazer para receber uma remuneração. Espero que sirva de reflexão para vocês, tá bem? Nossa aula chegou ao fim. Até a próxima. Beijo no coração.